Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre publicidade infantil. A gente vive numa sociedade de consumo com um bombardeio de informações e também de anúncios. E é quase impossível deixar uma criança fora disso. Sabe por quê? Porque estudos mostram que 80% das decisões de compra das famílias são influenciadas por elas, pelas crianças. E por isso, as grandes empresas investem e muito no mercado publicitário. Em 2018, os investimentos em mídia feitos pelos anunciantes ultrapassaram os 16 bilhões de reais. E a televisão segue como a preferida para anunciar. E claro que a internet já tem um papel importante nisso tudo. Para quem tem filho pequeno, tem hora que é difícil falar não diante de tanto apelo. No Brasil, existe legislação para controlar o abuso dos anúncios dirigidos a menores de idade. Mas há quem diga que proibir a publicidade infantil não é a melhor saída. Então, como impor limites? Até que pontos comerciais podem ser considerados saudáveis? E como nós, pais, podemos administrar a influência da publicidade na vida dos filhos pequenos? Para falar sobre o assunto, aqui comigo está a Nina Puccini. Ela é psicóloga com especialização em psicopedagogia pela PUC de São Paulo, atende crianças e adolescentes e atua também pela ASEC, que é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças. Eu também converso com o Júnior Militão. Ele é publicitário e sócio proprietário da Liberta Propaganda e Marketing. Trabalha com marketing há mais de 10 anos em diversos segmentos, atendendo empresas de áreas diferentes. Olá, bem-vindos, boa noite aqui ao Aparecida Debate, bem-vindos aqui ao programa. Antes da gente começar o nosso debate aqui, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. O repórter Guilherme Machado foi até as ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre publicidade na TV e na internet. Vamos acompanhar aqui. Costuma ver muita propaganda, muito anúncio de produto para criança? Onde que você costuma ver? Geralmente em YouTube, hoje em dia também nesses canais de televisão fechada também aparece bastante. Ela aponta o dedinho, pede, fica olhando, aí tem que comprar. E se deixar ela no chão, ela vai catando. E é uma tristeza, né? Porque daí você tem que comprar aquilo que eles querem, né? Vendo ali o anúncio das propagandas. Te preocupa ela ver muita propaganda na internet, na TV e começar a pedir tudo? Ai, preocupa muito. Nossa, bastante. Ela, se por entrar numa loja assim, ela leva o brinquedo, leva as coisas de comer. Influencia bastante, às vezes a gente nem sabe, ele nem sabe também que brinquedo que é, vê, fala, eu quero, não sabe nem às vezes para que o brinquedo serve, mas a gente conversa, porque também não dá para comprar tudo que a criança quer. Ou, se não tiver solução, tem que comprar. Fazer o quê, né? Antes de comprar, ficar doente, né? Marcelo, por experiência própria, a gente sabe que isso realmente influencia a cabeça das crianças, né? E pelo que a gente ouviu aqui nas ruas, não é diferente. É só uma criança ver um anúncio na TV ou na internet que já vai pedir para os pais. Então a pergunta que eu queria deixar no estúdio é quais são os limites dessas propagandas? Até onde as marcas podem ir? Quais são as regras para vender um produto infantil na televisão ou na internet? Voltamos aí com vocês, uma boa noite. Boa noite, obrigado, viu, Guilherme? Ele falou experiência própria, porque ele também é pai, assim como eu. Então, por isso que ele falou experiência própria ali. Então, eu quero que vocês comecem respondendo essa pergunta. Acho que, não sei, talvez o Militão, por ser da área, existe regra para vender para as crianças na publicidade? Sim, existem várias regulamentações em relação à idade, porque é considerada criança até 12 anos de idade, né? Me corrija se eu estiver enganado. Então, existe uma série de elementos, são muitos mesmos, como o uso de outras crianças representadas ali nesse vídeo ou nessa peça publicitária, apelos, peça para sua mãe, estimulando essa negociação com os pais. Enfim, é uma série de itens que regulamentam isso. Só que a gente vê algumas ou falhas nessa cobertura ou não sei se chega a abranger tudo isso. Porque se a gente passear por um shopping, por exemplo, a gente vê uma série de produtos para crianças e chamativos para elas, alguns até mais sérios um pouco do que outros, em relação à saúde dessa criança, enfim. E isso não é proibido, não é, então acaba que é mais uma relação de TV aberta mesmo. A propaganda, a peça publicitária para a TV acaba sendo mais restrita mesmo. Hoje em dia a gente nem tem, né? Não tem para essa faixa etária, não é permitido. Nini, para você, quais são os impactos que as propagandas, a publicidade infantil pode ter nas crianças? A gente viu aqui algumas pessoas falando, né, que tem criança que chega a ficar doente se não comprar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte comportamental.
Tá. Esse é bem um mito, né? A gente não pode deixar que a criança passe vontade, na verdade. Até pode haver uma questão de somatização, mas enfim. A questão é assim, a criança precisa ser protegida porque ela não tem ainda condição de discernir o que é bom ou não para ela. Ela não consegue diferenciar, por exemplo, o que é uma necessidade e o que é um desejo. A gente adulto que define para a criança muitas coisas, né? Então, ela não pode escolher sair sem blusa um dia que está chovendo, coisas assim, que é o adulto que precisa colocar os limites e direcionar. A criança vive muito no momento presente, né, no concreto, então ela quer e ela não consegue controlar muito os impulsos, né, ela quer agora, e aí vem as reações que são difíceis para os pais, né, de se joga no chão e o pai fica com medo de não atender, de passar vontade, de ficar doente, não sabe como lidar com isso. Então, ela precisa ser protegida mesmo disso. É muito uma questão de como lidar com limites de uma forma geral, como você acolhe quando uma criança escuta um não e não gosta e fica frustrada e pode fazer aquela cena clássica no meio de um shopping, no meio do mercado, né? A birra, que a gente chama de birra, né? Então, isso é uma explosão emocional de uma criança que não tem ainda controle dos seus impulsos, ela não consegue lidar com a frustração ainda. E às vezes, para evitar esse tipo de situação, a gente, como pai e mãe, acaba que cede e dá para a criança, mas isso pode, sim, né, gerar dificuldades, acaba que estimula muito o consumismo, e é preciso tomar cuidado mesmo. Sim. A Nina falou uma coisa que é muito publicitária, assim, que é a questão da necessidade e o desejo. Existe um certo equívoco das pessoas leigas no assunto de acharem que a publicidade ela cria necessidades. Na verdade, não, as necessidades existem. De se locomover, de se comunicar, enfim. A publicidade cria exatamente desejos. Isso. Então, se esse efeito ele já é grande em nós, adultos, imagina nas crianças, né? Se a gente mesmo compra por impulso eventualmente, a criança não tem o poder de compra, mas ela vai ser muito mais afetada por essa... Né? Parece que eu estou jogando contra o meu time, né? Contra os publicitários. Mas eu entendo esse peso dessa questão relacionado a crianças, como fast foods, por exemplo, que prejudicam a saúde, e vários outros produtos, além da questão, né, psicológica mesmo, desse efeito que pode causar. Até porque, né, Nina, a publicidade ajuda na formação dos valores consumistas, né? Sim, sim. É uma questão mesmo de valores, exatamente, que os responsáveis precisam estar atentos em que valores querem que a criança aprenda, né? E aí, no sentido da publicidade, acho que é uma questão até de responsabilidade social, Justo. Do efeito que isso causa no telespectador. Perfeito. Né? Perdão, Marcelo, eu ia completar justamente com isso. Eu acho que é papel da publicidade também educar de alguma forma ou contribuir para a educação, né? Então, não necessariamente ela tem que... a gente fala de branding, que é uma construção de marca, fortalecimento de marca. É como as pessoas veem uma marca. Então, por que não um trabalho desse tipo voltado para as crianças? Então, eu vi recentemente uma peça de 2018 de uma grande empresa de bonecas, bem famosa. Vi na internet só por ter essa questão da TV. E ela não é uma peça direcionada para crianças, embora ela seja feita por crianças. Basicamente, são garotas de, acho que 6 anos, se eu não me engano, falando, explicando um pouquinho sobre a diferença entre meninos e meninas na criação, desde os brinquedos que eles ganham, como são diferentes, né? As meninas sempre um tipo de brinquedo, os meninos outros, alguns tecnológicos e científicos, eles até mencionam isso. E um pouco tom de crítica, né? Peraí, nós meninas também podemos ser diretoras, presidentes e tal. Eu achei fantástico isso. Só que assim, a linguagem não é nem um pouco infantil. Então ela é direcionada claramente para um público mais velho. Mas por que não reformular algo desse tipo para uma linguagem infantil, onde mostre, poxa, meninos e meninas podem sim brincar com as mesmas coisas, eles podem chegar ao mesmo lugar. Então, incentivando essa questão da igualdade de gênero, por exemplo. E aí assinaria com a marca, seja a marca do que for, né? Então, eu acho que é possível, poderia ser possível trabalhar isso sem ser comercial, sem ser prejudicial, né? Até porque, né, Nina, eu acho que é impossível, como eu falei ali no começo, impossível você proibir a publicidade, né? Até porque isso geraria uma série de transtornos, inclusive para a economia. Sem dúvida. Né? Uma perda irreparável de bilhões, aí, segundo pesquisas. Como fazer, então? Qual seria a melhor saída? Encontrar esse equilíbrio aí? As crianças já são nativas digitais hoje em dia, né? Então, realmente estão inseridas em tudo e
limitar totalmente, não, eu concordo que não é o caminho, né? Mas num sentido de proteção à criança que não consegue ainda decidir por si o que é bom ou ruim para ela, eu penso que a discussão vai um pouco no sentido de bons hábitos. Então, acho que a publicidade infantil está muito relacionada a uma coisa que é muito comum hoje, de acesso, de um acesso muito grande a telas, tempo muito grande em telas, e isso tem a ver com hábitos que não são muito saudáveis, né? De pouco exercício físico, pouco contato com o ar livre, com a natureza, uma alimentação que não é muito saudável. Então, acho que é um olhar mais geral para a primeira infância, que a gente precisa pensar em bons hábitos. E aí, se a gente vai por esse caminho, a gente já vai naturalmente não ter um excesso muito grande de telas, e aí já não vai ter um excesso grande de publicidade. Sim. Então, diminui o impacto, né? Agora, Júnior, a gente sabe que existe uma legislação, Código de Defesa do Consumidor, para esse tipo de publicidade direcionada às crianças. Sim. O que mudou? Como era feita antes a publicidade e como ela é feita hoje depois dessa legislação? Mudou muito? Sim, bem interessante sua pergunta, mudou demais. A gente observa na televisão mesmo, na TV aberta. Antes tinham muitos programas infantis, normalmente no período da manhã, teoricamente é onde as crianças dessa faixa etária estão em casa, enfim. Hoje em dia a gente não vê mais na TV aberta. E, basicamente, é a publicidade que fornece, né, que proporciona esse tipo de... seja qualquer programa, mas é a publicidade que financia, digamos assim, a produção desse tipo de material. Se não pode mais ter publicidade infantil, não faz sentido. Eu não vou anunciar um carro num intervalo de um desenho animado, por exemplo, quem é meu público, né? Então, isso não acabou diminuindo essa demanda, então as TVs acabaram cortando Hoje é mais segmentado, né? TV a cabo, ou na internet para determinados... Totalmente segmentado, bem mais segmentado. Na verdade, assim, a gente vive uma mudança quase que constante de mídias, assim, ou pelo menos aprimoramentos delas, né? Então, a publicidade ela tem que se encaixar ali também, somado a essa questão da legislação. Então, como você falou, a publicidade ela continua. Se você volta a usar o exemplo do shopping, a gente vê redes de fast food que tem aqueles brinquedinhos colecionáveis e tal. É um dos tópicos da legislação de proibição. Então, é curioso isso, né? Eu acredito que não tenha uma regulamentação específica para esse tipo de... porque são várias redes que fazem e tal. Então, realmente, a publicidade ela tem que se adaptar, mas as crianças estão na internet o tempo todo, elas começam a acessar conteúdo que as interessa e ali eles estão promovendo produtos que envolvem esse público. E aí acaba meio que... eu acho que assim, no caso das crianças, é bastante de responsabilidade dos pais também, né? O quanto tempo... Eu não tenho nem conhecimento para desenvolver sobre isso, mas eu imagino que sim, porque quanto tempo essas crianças estão passando nessas telas, né, que você mencionou? Será que é saudável isso? E aí elas estão mais vulneráveis naturalmente. Né? Eu tenho um dado, aproveitando o que ele está falando, eu queria que você comentasse, Nina. Estudos da TNS Interscience mostram que 80% das decisões de compra das famílias são influenciadas pelas crianças, como eu falei. Aí os produtos alimentícios são os líderes, que as crianças mais pedem, depois seguida de brinquedos e roupas. Esses são os produtos que elas mais pedem. A televisão é o meio que mais influencia e a criança assiste, em média, mais ou menos aí 5 horas e meia de TV por dia. Esses são dados do Ibope. É muita coisa, né? É muita coisa. E eu queria só complementar o que você disse no sentido de responsabilidade dos pais, e com certeza, pais irresponsáveis, mas a gente tem que pensar como sociedade em cuidar da primeira infância. Claro. Então, né, isso precisa ser cuidado em vários âmbitos. Mas a gente está mesmo num momento em que é muito comum as crianças ficarem mais tempo em casa, mais tempo sem estar junto com os pais, né? Então, pais que trabalham fora, os dois, e a criança fica muito com a TV, muito com a babá eletrônica, né? E às vezes essa coisa do comprar, atender ao que a criança pede, vem muito no sentido de cobrir essa culpa que os pais podem sentir, porque tem menos disponibilidade para estar com a criança, e aí eles são muito persuasivos, eles ficam seduzidos, encantados, aí às vezes vê a propaganda com uma criança lá e quer ser igual ao amigo, quer ser igual ao colega. Mesmo ali, quando já está adolescente, isso é muito forte. Então, assim, o adolescente pode já ter mais condição de entender né, toda a questão de diferenciar o que é necessidade e desejo, mas a questão de ser igual aos colegas é muito forte. Sim. Então, isso tinha tudo tinha uma peça bem famosa de uma grande empresa mundial
que era de uma tesoura, que ele ficava o tempo inteiro para a câmera, assim, eu tenho, você não tem, eu tenho, assim, isso anos 90, começo dos anos 90. E assim, imagina, né, o quanto isso é prejudicial, né? Hoje se fala tanto em bullying, então era uma coisa muito massiva, assim, em cima disso. Hoje a gente ri porque a gente tem noção do absurdo, que né? era. Exato. Sim, sim. Mas na prática não é engraçado. Tem uma outra peça também que eu lembrei agora, que é antiga, e quando se fala em publicidade infantil, sempre se lembra dela, que é usar o imperativo nas propagandas. Então tinha uma que falava, compre determinado chocolate, compre determinado chocolate. Isso hoje em dia sairia do ar assim que ela entrasse no ar, certeza, né? Porque hoje em dia, com a lei, isso mudou completamente. Né? Mudou. O marketing como um todo acabou, e aí a publicidade como um braço, não baniu, mas diminuiu muito essa questão da linguagem imperativa. Faça isso, compre e tal. Por uma questão de evolução da comunicação e tudo mais, você tem que pensar mais nas pessoas, em conversar com pessoas e nos sentimentos delas, contar histórias. Então isso acabou um pouco, mas para a questão da criança, eu acredito que tenha sido terminado mesmo, né? E, Nini, como fazer para você não deixar um filho, uma criança, tanto tempo em frente à TV, ao computador, e até orientá-lo na hora de assistir um comercial e falar, não, o pai precisa explicar, a mãe precisa explicar para a criança, olha, isso é um comercial, você não tem... Como é que tem que ser feito chegar nessa criança? Delicado, né? É bem difícil mesmo, mas é uma questão de colocar limites de uma forma geral. A gente não pode permitir tudo que a criança pede, né? Então, falar não é importante, a criança precisa mesmo escutar os nãos, é uma forma de proteção, inclusive. Acompanhar o que a criança tem acesso, não só a propaganda, mas a conteúdos também. Elas estão expostas a muito conteúdo que pode ser prejudicial, a pessoas que podem estar mal intencionadas ao se aproximar de crianças na internet, por exemplo. Então, é importante que os pais acompanhem de perto. E aí, assim, na hora que chega um não e a criança chora, a gente precisa permitir que a criança chore e expresse o desconforto, a frustração dela, e tudo bem, faz parte. Então, a gente pode acolher, né? Falar, poxa, eu sei que é chato quando a gente quer uma coisa e não pode, né? Sim. e dar colo, e na medida do possível, tá com a criança de verdade, né? Então, hoje a questão do tempo que a gente pode dar atenção para as crianças é reduzida, e essa é uma dificuldade real, eu não quero colocar aqui mais peso e culpa nisso, mas se a gente tem a consciência de que quando está perto com eles, dá uma atenção verdadeira, sem estar aqui, né, falando, filho, Então, isso... E aos poucos a criança vai entendendo, vai... aprendendo os conceitos, né, que a gente quer que ela aprenda, né, os valores. A gente está se encaminhando para o final do primeiro bloco, mas eu quero já começar uma pergunta e quero que você já responda. Existe publicidade considerada saudável? Acredito que sim. Aliás, acredito não, tenho certeza que sim. A gente vê uma série de peças falando sobre respeito, situando as pessoas sobre o preconceito, um absurdo que a gente ainda vive. Então, bom... Na teoria, nós somos a área mais criativa que existe. Se a gente não for capaz de criar peças, de criar material, de criar conteúdo para ser educativo, para ser bom nesse sentido, aí a gente está perdido mesmo, com certeza. E para você, Nini? Eu também quero acreditar que sim, né? Sim. Que é possível unir uma intenção de educação com responsabilidade social, para estimular a solidariedade e tantas Mas coisas. Isso no campo da publicidade infantil tem? Então, aí já é mais reduzido, né? Mas é uma questão que é possível. O exemplo que eu dei da empresa das bonecas, lógico, teria que ter sido reformulado, mas não que eles estejam errados, é que a intenção foi outra. Mas vendo aquilo me inspirou a pensar numa possibilidade, sim, de... Por que não mostrar garotas de 6 anos, menininhas, eu esqueci de mencionar, mas eram de várias etnias, todas mais ou menos da mesma faixa etária, mas várias etnias. Branca, loira, de olho azul, a negra, a indiana, a ruivinha. A diversidade. Por que não? Aí sim, numa linguagem infantil mesmo. Poxa, eu tenho um time de futebol na escola, sei lá, uma amiguinha falando para outra. Então, olha a importância. E assinar com a marca final, que é uma marca de bonecas, teoricamente feminina, enfim.
É possível, sim, se fosse feito dessa maneira, mesmo direcionado para crianças, a meu ver. Isso é só um exemplo. Aí né? a marca pode também começar a diversificar o próprio tipo de boneca. Perfeito, em como já tem vários feito, né? sentidos. Como já tem tentado. Tem uma pesquisa aqui do Datafolha que mostra que o brasileiro é contra a publicidade infantil até os 12 anos. 45% totalmente contra e 50% não concordam com aqueles personagens nas embalagens e outros 51% não concordam com apelos mercadológicos dos sucos industrializados. Agora a gente vai entrando um pouco mais na questão do que é a publicidade infantil, o que mais incomoda. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dados aqui, Nina, por favor. A questão da saúde física é uma das que pega mesmo, né? Porque a gente tem hoje hábitos alimentares bem ruins também. Então, muitos alimentos ultraprocessados e muito ricos em açúcar. Então, tem também uma relação com a obesidade infantil, que a gente sabe que está aumentando, né? E junto com a diminuição de atividades físicas, menos tempo ao ar livre, menos tempo correndo na rua, as crianças têm menos espaço hoje. Então, soma tudo isso e a gente tem um problema de saúde com crianças cada vez menores, né? E gera dificuldades mesmo. Então, aquele lanche que vem com um brinquedinho, muitas vezes não é a comida que a criança quer, mas é o brinquedo. E aí é uma comida que não é muito nutritiva e que já vicia o paladar e a criança já fica mais seletiva, já vai criando uma série de dificuldades também. Eu queria que você comentasse também, que é a sua área, né? Porque, pelo que a gente vê aqui, o que as crianças mais pedem são esses produtos alimentícios. Então, até por isso... a questão dos personagens. Dos personagens. Esse dado é bem interessante das pessoas contra isso, o uso desses personagens, porque tem um outro dado que é de 80% dos produtos licenciados no Brasil são com alvo infantil. Então, são super-heróis, desenhos animados. Então, imagina, 80% dos produtos licenciados. É muita coisa se a gente for pensar no mercado todo, né? Então, por quê? Porque eles sabem que é efetivo, claro, né? Quem cuida disso sabe que é efetivo. Porque a criança se identifica, ela assiste lá o dia inteiro o desenho X. Daí ele chega numa rede dessa de fast food, tá lá o personagenzinho ali, ele vai querer aquilo ali, ele não quer saber de mais nada, né? Então, realmente, é apelativo nesse sentido e é conflitante, é complicado, né? A gente tem que pensar, pegando o gancho do primeiro bloco lá, que eu falei da responsabilidade dos pais, mas não querendo me isentar, não querendo isentar a publicidade, não. Pelo contrário, acho que a gente tem, com certeza, essa responsabilidade também. Nesse caso, por exemplo, tentar tornar, por que não desenvolver produtos? A gente vê na parte de marketing as empresas se preocupando tanto com produtos mais saudáveis, mais naturais, algumas vezes até empresas que são conhecidas por serem... tal produto tem muito açúcar, não sei o que, de repente ela começa a criar um produto para uma necessidade de mercado que atende a uma outra demanda. Então, por que não para as crianças? Por que não uma rede de fast food que tem o lanche cheio de sódio, de açúcar e tudo mais? Por que não criar uma opção saudável de fato para as crianças e sim trabalhar? Por que não trabalhar esses personagens? Então, aí volta também a sua pergunta da possibilidade de ser positivo para as crianças. Eu vejo aí mais um exemplo, né, de desenvolver produtos que sejam saudáveis para as crianças e aí trabalhar da maior forma que puder, né? Mas, Militão, uma pergunta agora específica para você que trabalha com marketing, tem uma agência. Se você recebe um job de um trabalho de um cliente que você precisa vender um produto direcionado para a criança, como é que você trata isso? Se moralmente você talvez não concorde, mas você tem que vender aquilo para uma criança. Você já teve algum caso assim na sua agência? Acho que extremo assim não. Nada que eu tivesse que consultar a moral para ver, a minha moral para falar, poxa, será que vale a pena a gente fazer isso ou não? Eu acredito que tudo tem limite. A gente não pode simplesmente, porque é negócio, vamos fazer, pronto. Não sou dessa linha. Tem gente que mas não trabalho assim. Nunca tive nada tão extremo na minha mão para atuar assim. Mas, por exemplo, a gente tem clientes, tem um cliente de uma escola bem grande, tradicional, e a gente trabalha com eles constantemente. Então, assim, até certa idade, a criança não tem o poder de decisão muito grande, ou nenhum, de para qual escola ela vai. E a partir de uma certa idade, ela começa, eu queria estudar em tal lá, meu amiguinho foi para tal escola. Então, essa faixa etária aí já passa a ser alvo da gente.
Então, como a gente trabalha isso? Mostrando o que a escola tem de legal, o que ela tem de diferencial. E aí, claro, eventualmente para os pais e eventualmente direcionado para essas crianças, adolescentes ou pré-adolescentes ali, né? Então, para despertar esse desejo, porque voltando à necessidade e desejo ali, então, despertar esse desejo. Poxa, eu acho que eu gostaria de estudar lá. E aí sim, mas acho que eu, particularmente, nunca trabalhei com nada ostensivo, assim, nada muito que eu tivesse entrasse num conflito ali. Não. Nina, infelizmente. Que bom. Ô, Nina, aí que tipo de comercial é prejudicial e talvez a gente não tenha tanta noção, assim? Você consegue lembrar de algum caso e falar em termos psicológicos como isso afeta as crianças? Uhum. Esses de alimentos, a gente já está falando bastante sobre eles, né? Tem alguns que eu acho bem sérios, que são aqueles que são mais direcionados a meninas e que podem trazer uma sexualização precoce em termos de roupas que são muito adultizadas, de poses e posturas, e isso pode ter uma repercussão em inserir no mundo adulto e de sexualizar de forma muito, muito precoce. Esse é um caso que pode ser. Então, tem muita coisa que a publicidade traz em termos de, como você estava falando, de preconceito, o que é do feminino e do masculino, que são conceitos embutidos ali e que estão ajudando essa criança a formar o que ela entende também, né? Do que é o mundo, o que é certo, o que é errado. Sim. Tem uma outra pesquisa também, que é da Fundação Casa, em parceria com a ONU. E ela aponta que mais da metade dos adolescentes internados por conflitos com a lei, eles estão ligados a crimes, a bens de consumo. Uhum. Então, isso também contribui muito para a formação, né? Sim. Acho que a maior questão disso é o consumismo mesmo, né? Então, claro, aí a gente está falando em valores de o que vale mais para a gente além do que a gente tem. O que a gente é, enfim, a questão do desejo que a gente está falando aqui também, não é só a criança que precisa lidar. A gente, como ser humano, sempre tem que lidar com isso. A gente deseja um monte de coisas que a gente não pode ter. E aí, como que a gente lida quando a gente deseja alguma coisa que a gente não pode neste momento? Ou até que a gente possa, mas será que a gente está cobrindo alguma carência com esse tanto de coisa que a gente compra e compra e compra? Então, a coisa do consumismo é um desafio que a gente lida, né, de forma geral. E que para a criança ela é mais vulnerável para isso. Você acha que a publicidade é uma área injusta? Porque você tem que vender aquilo, né? Sim. Já tive essa conversa dezenas de vezes e acredito que sim. É complicado para eu falar isso também, porque eu tenho que defender o meu time aí. Mas sim, com certeza uma área injusta, porque não vou nem usar o exemplo infantil nesse caso, mas se você trabalha com uma peça que vende o carro dos sonhos e é um carro popular, para você realizar o seu sonho, quanta gente está trabalhando, batalhando e ralando para ter o que comer no dia seguinte, assim. Então, se você pensar que essa pessoa ela vai ser atingida, ela vai ter esse desejo despertado e talvez ela nunca tenha a possibilidade de ter um produto desse, a publicidade é injusta. Mas aí a gente está falando de mercado, de capital, de giro, de economia. Então, se a gente for fazer isso, temos que parar com a publicidade. Como que essas empresas vão vender, como que elas vão se comunicar, aí fica... Mas sim, eu diria que é uma área injusta, assim, nesse aspecto. Os anunciantes conseguem agir com responsabilidade sem tirar o papel dos pais de decisão? Você acha que isso é um caminho a esse seguir? Talvez direcionando a propaganda mais aos responsáveis e menos às crianças, como já é algo que existe hoje como direcionamento, né? Perfeito. Mas sim, acho que é reformular a forma de divulgar os produtos e a gente vê também que com o passar do tempo, produtos deixam de existir e outros surgem, né? De acordo com a necessidade mesmo. Então, hoje que a gente entende essa relação de certos produtos e o efeito que tem nocivos na saúde, no desenvolvimento da criança, talvez a gente precise criar outros produtos para atender as necessidades que a gente tem hoje. O mercado vai também mudando ao longo do tempo, né? Sim. E a gente já sabe o efeito que tem, então a gente precisa... Porque acho que a gente está pensando na primeira infância, em favorecer que essas crianças se tornem adultos saudáveis, bem ajustados, que vão ter um bom equilíbrio emocional, que vão saber o seu valor para além do que elas têm. E esse é o adulto que a gente quer, né? Então, a gente precisa cuidar da criança nesse sentido. A Nina acabou citando ali, você acha que a publicidade infantil tem apelo de gênero? Tem aquele determinado
produto para a menina e para o menino, isso você acha que é justo, é correto? Tem, definitivamente tem, mas não acho justo, não acho correto e acho que é, inclusive, um grande caminho a ser desenvolvido e percorrido para diminuir essas diferenças, diminuir essa coisa de criança mesmo. Ah, não, você não vai jogar porque você é menina, se tiver um grupinho de meninos jogando bola, por exemplo. Por que não? Então, é claro que a criança ela tem uma limitação até de raciocínio, eu imagino, mas se ela tiver isso plantado cedo e ela tiver contato com esse tipo de conteúdo, Sim. claro, de forma adequada, desde cedo, muito provavelmente essa criança vai se tornar um adolescente, depois se tornar um jovem adulto, que vai respeitar mais a mulher, por exemplo, nesse assunto específico. O preconceito é a mesma coisa. Enfim, eu acho que eu não vejo tanto problema em produto. Ah, esse produto é um pouco mais para o público feminino, um pouco mais para o público feminino, masculino. Mas por que não? Por que o menino não pode brincar com uma boneca? Quem falou isso? Quem inventou isso? Tá errado, não existe essa... E a menina com o carrinho. E a menina com o carrinho, quem disse também? Por que não? Né? Então, e aí passa por uma série de coisas, né? Tem gente que fala que menino pode usar azul e menina só pode usar rosa, que é um absurdo, né? Enfim, não existe isso. Eu acho que passa por tudo, não é? É claro que a publicidade tem, mas são demandas da sociedade também. A publicidade é só um meio ali, né? Que transmite isso. O que você acha sobre isso, Nina? Você acha que é mais prejudicial ainda apelar para gênero na publicidade infantil? Eu vejo que a publicidade, ela coloca conceitos e valores que a sociedade mostra no momento, né? Então, se a gente ainda tem embrenhados alguns preconceitos, algumas questões que limitam meninas ou que trazem preconceito com negros, por exemplo, essas coisas aparecem na publicidade. Então, no sentido educativo, a gente precisa olhar para isso e ver o que a gente está mostrando para a criança como é certo, como que é bom, que é bonito. Porque ela vai incorporar aquilo, né? Vai vir para o desejo que ela quer ter e ela vai ver, o bonito é aquela loirinha do olho azul. Então, a gente tem a menina negra que desde sempre não se vê como uma menina bonita. Então, isso a gente precisa, sim, olhar. Mas a publicidade também está mudando nesse sentido, né? Sim. A gente tem visto bem mais no caso, começando a mudar, né? É preciso felizmente seguir nesse sentido mesmo. Sim, eu não vou me lembrar exatamente os dados aqui, mas tem um crescimento grande do uso da utilização de negros na publicidade como o protagonista ali, né? Eu acho importantíssimo, assim, mais que isso, eu acho fundamental. É claro que a passos curtos, justamente por isso que a Nina falou, acaba sendo uma mão dupla ali, né? A publicidade, ela segue o que o mercado pede, o que a sociedade está esperando. Então, teoricamente, o classe média que vai comprar aquele carro zero da peça, ele é branco, ele tem a faixa etária tal, e se for uma mulher, ela é loira, provavelmente, ou enfim... Então, existe, infelizmente, isso devido à desigualdade no nosso país. Existe essa diferença que é lamentável. Mas é parte também, é trabalho da publicidade também, responsabilidade, ajudar a derrubar isso e quebrar, e cada vez mais, e inserir negros, crianças, nesse caso, se fosse possível para a TV, como foi essa peça que eu falei. Então, eu acho que é papel da publicidade também. E você acha que se houvesse mais obrigações para a publicidade, talvez a publicidade seria menos agressiva às crianças, por exemplo? Acredito que sim. Acho que a publicidade ela já é bem regulamentada. Assim, a gente vê muitas peças barradas. Talvez fazer cumprir algumas coisas é que ainda seja uma dificuldade, né? Exatamente. Criar mais mas talvez seja um caminho para a publicidade infantil especificamente. Criar mais uma fase de avaliação, talvez, onde as peças passassem por lá e, olha, beleza, o conceito é legal, foi um conselho, enfim, não sei como seria isso de forma operacional, mas para promover e poder, porque é possível, a gente citou alguns exemplos aqui de possibilidades, e eu acredito que sim, mas hoje, infelizmente, não, tem que ser mais
Talvez que nos mercados, aqueles produtos que não são saudáveis não fiquem exatamente na altura dos olhinhos das crianças. Pois é, porque tem tudo isso. A gente está falando de TV, a gente está falando de TV, internet, mas tem todo esse outro lado do marketing, né, do merchandising. Isso, por exemplo. E aí, assim, numa loja de brinquedos dentro de um shopping, claro, né? A gente vai entrar lá quando, enfim. Mas se você está num supermercado, sai do trabalho com seu filho e está lá, precisa ir com ele, não tem como ir sem ele. E ele vai ver aquilo ali, ó, chamando a atenção. E é estratégico, né? Isso aqui é o mais complicado, assim, porque está ali de propósito e está ali para você comprar por impulso mesmo. E nós que somos adultos, a gente acaba, vou levar esse chocolate aqui, eventualmente. Imagina a criança que vê ali o personagem que ela passa o dia inteiro assistindo na TV. Ela vai querer. Agora, existe fiscalização para esse tipo de publicidade abusiva? Nesse caso, eu vou ser sincero, eu acredito que não, porque a gente vê em praticamente todos os pontos de venda, lojas de departamentos gigantes ao mercadinho do bairro. Então, eu acredito que nesse caso não exista fiscalização, porque senão todo mundo já deveria punido, ter sido... né? Exatamente. Agora, Nina, como fazer para os pais, foi uma pergunta que eu deixei no começo do programa, para os pais administrarem a influência em cima dos filhos pequenos? É muito complicado isso. É preciso ter muita conexão com eles, estar perto deles, conversa olho no olho e explicando, falando o que é bom. Quando a criança tem a nossa atenção, quando tem um tempo com a gente, eles vão preferir isso ao brinquedo. Geralmente eles vão criando esse vício, muito brinquedo atrás do outro, né? É muito por não ter outra coisa. Então, essa coisa do desejo infindável, a gente está sempre buscando atenção, ser pertencente, né? Então, se a gente tem essa conexão, esse tempo de qualidade, de olho no olho com a criança, ela pode ficar frustrada, vai ficar frustrada, ela pode chorar, mas ela vai entender que ela está sendo bem cuidada, que ela tem outras coisas. Isso não vai ser o foco principal da vida dela. Agora é colocar limites e lidar com a frustração, que é natural mesmo. Então, faz parte do aprendizado. Faz parte. A criança faz a birra, o que a gente chama de birra, isso é natural. E a gente precisa saber lidar com isso, em qualquer ocasião que ela aconteça. E o que a gente precisa avançar na publicidade infantil? Acho que isso, pensar nessa forma de ser mais sutil, de fortalecer... Porque assim, o marketing, a publicidade, a intenção vai ser sempre vender mais, de alguma forma, ou fortalecer a marca, enfim. Não focar tanto no consumismo e focar no fortalecimento dessa marca mesmo, de forma sutil e aí de forma educativa, com alguns exemplos que a gente deu, trabalhando para contribuir com essa educação da criança e fortalecendo a sua marca, porque o pai tem esse discernimento de assistir aquilo e pensar, poxa, olha que bacana esse posicionamento da marca X, né, que está falando sobre a igualdade de gênero, por exemplo, desde pequenininho. Você acha que isso vai acabar estimulando ainda mais o consumo, por exemplo? O consumo positivo, acredito que sim, vai consumo fortalecer... responsável, com certeza, exato. Consciente. Porque essas marcas, elas já são fortes, elas serão muito mais fortalecidas e ainda de maneira sem ser agressivo para o público infantil, digamos assim. E como é que a gente faz, voltando lá no Povo Fala, as pessoas falando, né? A maioria dos pais, eles falam ali, eu não consigo falar não. E às vezes a criança nem quer o chocolate, ela quer o brinquedo que vem junto. Qual é a melhor maneira de falar esse não para uma criança? Acolhendo a frustração que ela vai ter. Então, a gente precisa permitir que a criança fique chateada, né? Pode ser que naquele momento ela não entenda todo esse contexto ela só vai ouvir o não e vai reagir a isso. Então, é a gente permitir que ela expresse, que ela chore, dar o colo, falar, filho, eu sei que é chato mesmo, tudo bem, pode, né? Eu entendo que é chato. Então, é ter consciência do limite que você precisa colocar, do que você está querendo ensinar para a criança e dar colo para ela. E aí, se ela está acolhida, se ela tem essa atenção ali dos responsáveis, ela vai superar. A gente está se encaminhando aí para o final. Eu queria umas considerações finais e te perguntar se falta responsabilidade para a publicidade infantil. Eu acredito que já tenha faltado mais. Hoje existe, até por toda essa regulamentação, existe uma responsabilidade maior. Ou talvez aquela frase famosa, né, a tranquilidade, enfim, a vigilância eterna, alguma coisa assim. Me fugiu agora. Mas talvez por isso. Mas existe uma responsabilidade um pouco maior. Só que, por outro lado, existe a questão mercadológica, que é vender.
as empresas precisam vender, elas têm um nível de competição gigantesco e cada uma vai, eu posso pagar pelo personagem mais conhecido pelas crianças para ter ele no meu mascotinho aqui que a criança vai ganhar, então eu vou colocar ele e tem esse lado meio voraz, assim, da publicidade, que ela não está muito preocupada com isso, não. Rapidamente, Nina, estamos chegando no final. Só sua consideração final. Falta responsabilidade para a publicidade infantil? Acho que falta um pouco essa consciência de efeito na sociedade mesmo. E além do objetivo lucro, empresa, e se pensar como um agente social, o mundo que a gente vive, os problemas que a gente tem e de que forma a gente quer contribuir para que esse mundo melhore. Que adultos a gente quer, pensando em publicidade infantil e sabendo tanto que isso influencia na formação da criança. E sim, e além do lucro. Sim. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer a Nina Puccini, psicóloga com especialização em psicopedagogia pela PUC de São Paulo, atende crianças e adolescentes e atua também pela SEC, que é a Associação pela Saúde Emocional de Crianças. Muito obrigado também ao Júnior Militão, ele é publicitário e sócio-proprietário da Liberta Propaganda e Marketing, trabalha com marketing há mais de 10 anos em diversos segmentos, atendendo empresas de áreas diferentes. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. Use a hashtag Aparecida Debate para deixar sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.